Parabéns, parabéns pela vitória. Como você disse antes, você acredita que essa questão de não se machucar talvez tenha travado você um pouquinho ali no segundo, terceiro round na estratégia? Eu não julgo muito assim por essa parte. Eu costumo muito esticar esse braço da frente assim como se fosse um jab para ele crescer o olho e me atacar e eu bater junto, e ele não veio em nenhuma vez, por exemplo. Teve outras armadilhas que eu usei também, mas ele não vinha. Então, esse tipo de coisa que eu vou fazer dar certo na próxima. Então, nem que eu tenha que me arriscar mais, mas eu vou fazer essas armadilhas dar certo para eu poder machucar ele, para eu poder fazer acontecer o que eu quero. 質問としては2ラウンド、3ラウンド目に次の試合があるから怪我をしたくないというような気持ちがちょっとそう伺えたんですけども、そういう気持ちで試合してましたかという質問に対して答えはそういうわけではなくて、自分が考えたそれは戦略でして、例えばこうジャブを打ってくるときに相手が入ってくると思ってたんですね。ですが全然相手が入ってきてくれなかったので、なんとなくそんなような試合になってしまったと思うんですけれども、次回の試合では必ずそういった自分の組んできた戦略がうまく出せるようにしたいと思います。Faltou muito pouco para você nocautear no primeiro round, né? Aquele golpe a gente viu que ele sentiu muito, e ali no terceiro você entrou uma cotovelada que deu para perceber que ele também voltou um pouco para trás, parou de tentar te atacar. Como é que você se sentiu? Você achou que faltou esse gostinho de repente lá nocautear, não somente vencer, mas garantir esse nocaute? No primeiro round ali, depois que eu dei o down nele, né, e eu me afasto, eu lembrei que eu poderia chutar ele logo e depois, mas eu já estava longe, então eu perdi a oportunidade de ser agressivo. Ali na questão do cotovelo, eu acho que está tranquilo, faz parte do, como é que eu digo assim, do jeito que eu vou cadenciando a luta, tipo assim, eu não vou afobado para nocautear, o nocaute vai acontecer. Então, mais ou menos isso, eu perdi a oportunidade de chutar ele. 質問は1ラウンド目にちょっと KO に近いようなパンチで相手が倒れるシーンがあったり、3ラウンド目の肘ですねが当たってすごくノックアウトに近い状態にあったと思うんですけれども、その時どう感じましたか？何が足りなかったと思いますかという質問に対して、1ラウンド目ダウンを取った時に少し離れてあそこで蹴ればよかったと思っています。もっとそしたらアグレッシブな試合になったと思うんですけれども、ちょっとそこで蹴ることができなかったのが失敗したと思ってます。あとは、肘ですね。肘はそれはそれで全然いいと思っていて、ただ自分的には KO を焦るような試合をしたくなかったんですね。なのでゆっくりと試合を進めたいと思っていました。 Minha última pergunta, Saigo, last question. O Poatan estava fazendo alguns stories no Instagram e ele assistiu a sua luta ali do ringside, bem do ladinho, né? Você acredita que de repente com esse nocaute você poderia ter chamado bem a atenção? E se você não chamou a atenção, eu acho que é muito difícil, mandou uma mensagem para ele e também para todo o povo brasileiro que assistiu a sua luta. Agradecer a galera aí e pro Brasil eu prometo que eu vou vir melhor e mais forte. Eu sei que todo mundo fala isso, mas eu garanto de verdade, de coração, que eu vou vir para decidir na próxima vez e vou conseguir fazer isso. Eu vou vir melhor. 会場にはアレックス・ペレラ選手もいて、彼がインスタグラムのストーリーズでいろいろ上げていて、アウグスト選手の試合を本当にリングサイドで見ていたんですけれども、例えばこの試合でノックアウトできたらもっと彼にインプレッションを与えることができたと思いますが、もしあれば彼にメッセージ、もしくはブラジルのファンにメッセージを一言お願いしますという質問に対して答えは全ての観客、見てくれたブラジルの人に感謝の気持ちを伝えたいです。でもうみんな言うことだと思うんですけども、自分はもっと強くなって帰ってきます。これは本当に自分が心から今思っていることで、絶対にそれを保証します。